Olá! Hoje vamos apresentar o trabalho feito sobre fachada aerada. Fachada aerada é sinônimo também de fachada ventilada. E falaremos como é feita a sua execução, um pouquinho do seu orçamento e essas vantagens e desvantagens durante a aula de hoje. A fachada aerada surgiu na Europa e nos Estados Unidos na década de 80 e vem se difundindo, no qual o desenvolvimento foi marcado pelas seguintes necessidades: qualidade no assentamento das peças, melhoria nas condições de segurança, maior conforto térmico e maior agilidade em revestimentos externos de fachadas. No Brasil, esse sistema existe há apenas 15 anos e ainda está sendo inserido nas construções. Apresenta-se como uma alternativa para ganho de produtividade, desempenho, qualidade e baixa manutenção. O estudo do projeto, qualificação do fornecedor da rocha e o uso de ferramentas para o gerenciamento e acompanhamento da execução do serviço são fundamentais para o seu sucesso no resultado final. O que é fachada aerada? Essa pergunta será respondida agora. Fachada aerada consiste em um moderno sistema de assentamento do revestimento externo do edifício, no qual o material é fixado através de insertos metálicos com afastamento planejado da estrutura. A fachada aerada é muito útil porque cria um bolsão de ar entre o revestimento da fachada e a alvenaria. O fluxo de água é o seguinte, como podemos ver nesta imagem. A água entra e é capaz de pequena parte da água entra o mínimo possível, no caso a água externa, da chuva. O mínimo é percolado entre esse bolsão de ar e o restante é refletido para fora da fachada aerada. O ar externo quente entra em pequena parte e a maior parte também é refletida. E a fachada aerada não é impermeável a vapor. Essa aqui na alvenaria, o vapor de água passa e também é passado nesse bolsão de ar. E o fluxo de calor, como podemos ver nesta imagem, é o seguinte: entra pequena parte do calor, uma mínima parte, como se pode ver na setinha, a parte é refletida, o que garante o isolamento térmico do edifício. São dadas as seguintes desvantagens para o uso desse sistema: efeitos estéticos, baixa manutenção, porque as placas são facilmente substituídas, porque como são fixadas por insertos metálicos, caso haja algum problema, basta retirar aquele pedaço e colocar outro em seu lugar. O desempenho térmico é muito bom, porque reduz a temperatura do edifício em até 2 graus Celsius. E com isso, ele contribui para reduzir as cargas de condicionamento artificial de ar, preservando a estrutura e prolongando a vida útil da edificação. Além disso, temos como vantagem o isolamento acústico, sua facilidade na hora de montar, ajustam os níveis da construção, não sofre efeitos de deformação da estrutura, de acúmulo de tensões e de fissuração, diminui a probabilidade de patologias, reduzindo a geração de resíduos dentro do canteiro de obra. As etapas de execução são menores, proporcionando ganho de produtividade e simplificando o acompanhamento e fiscalização do serviço. O bolsão de ar, em caso de chuvas, auxilia na secagem das placas, evitando manchas e eflorescências. Porém, temos em contrapartida agora as desvantagens. O que acontece é que, por ser um sistema pouco implantado no Brasil, ele ainda é caro e precisa de uma mão de obra especializada. Além disso, as normas da ABNT relativas à construção civil não é específica para esse tipo de estrutura. Não há uma norma específica para o sistema de fachada aerada ou ventilada. O que existe são normas sobre a aplicação desse uso de porcelanato e outras pedras, mas ainda é incipiente para divulgar o seu uso. Agora vamos falar do projeto da fachada aerada. Ele deve considerar muitas coisas, e vou citar agora cada importante etapa que deve ser considerada no projeto. Em primeiro lugar, deve-se considerar as ações externas, ou seja, a sobrecarga que será aplicada na estrutura e seus ventos, no caso a pressão e sua velocidade. Em seguida, devemos considerar o material a ser aplicado. É possível consultar características pertinentes ao material, absorção de água, modo de ruptura, flexão.
Então, se for um porcelanato, eu vou lá na internet e pego todas as características desse material que devem ser disponibilizadas no meu projeto da fachada. Também tem que considerar o dimensionamento das placas, ou seja, devemos estipular qual será a medida ideal que a chapa poderá ter, a base e a altura, aproveitando-se ao máximo o corte da peça. Isso se chama racionalizar um projeto e evita desperdícios. Definição do fornecedor e etapa de furação. E por último, devemos considerar no projeto detalhes das juntas e requadrações de esquadrias. O projeto incorpora as necessidades específicas de cada obra e elabora detalhes customizados para permitir uma montagem segura e racional, como eu disse anteriormente. Com base no projeto de arquitetura, esquadrias e estrutura do edifício, é concebida e detalhada a subestrutura do subsistema. O projeto executivo prevê ainda os desvios geométricos da estrutura e, com base em um levantamento plano altimétrico, estabelece previamente as condições de afastamento, que permite o dimensionamento correto de chumbadores e cantoneiras estruturais. No caso de projeto retrofit, são consideradas possibilidades de preservação do revestimento existente. Aqui é um exemplo de um projeto. No caso, a placa usada é de granito. Aqui em cima, um exemplo da janela. Você tem os cortes da janela que vão aparecer na fachada, né, que você tem que considerar esse projeto. Aqui uma porta, P1 no caso. Só o mesmo exemplo. Aqui a gente pode ver um detalhe em menor detalhes, a fachada inteira. Mas pode-se ver que as placas são modulares e praticamente do mesmo tamanho, racionalizadas e cercam em volta das esquadrias, preservando, a entrada das pessoas, a janela, tudo normal, como uma fachada comum. E cada pontinho desse aqui é onde será usado o insert metálico para pregar essas placas na alvenaria. Aqui os cortes, mais um exemplo de um projetinho mesmo. Condições para início da obra. Então, antes de começar a executar a nossa fachadeirada, a gente precisa dessas seguintes sequências. Alocação das equipes de colocadores. Então, vamos chegar e vamos mobilizar uma equipe para pregar os inserts metálicos. As superfícies deverão estar livres de formas de concreto e as alvenarias deverão estar executadas com suas devidas vergas para ancoragem dos inserts. Então, a alvenaria deve estar limpa para pregar o insert e bem executado. Agora, um pouco sobre a execução. Nessa primeira imagem, mostra o fluxo de ar entre a fachada ventilada e a alvenaria, porque há um bolsão entre eles. Então, o ar frio entra por baixo de maior densidade, e à medida que ele vai pegando o calor externo, ele vai se tornando de menor densidade e vai subindo, e sai por cima da fachada. Ou seja, o vão entre superfície e revestimento devem variar entre 8 a 20 centímetros. Aqui são os inserts nesse pontinho. Aqui um exemplo da circulação de ar, funciona mesmo como uma chaminé, devido ao aquecimento do ar, o ar quente sobe, o ar frio desce e formam um ciclo. Aqui são exemplos dos inserts, mostra aqui o vão entre a alvenaria e as placas. Materiais. Os painéis cerâmicos estudados podem ser dimensionados conforme o projeto arquitetônico. Os painéis de ajuste são produzidos em tamanhos maiores para o corte de obra. No caso dos granitos, são rochas essencialmente silacáticas, o que lhes garante uma resistência mecânica muito superior à dos mármores. E os mármores são rochas carbonáticas, o que lhes determina uma menor resistência mecânica. Subestrutura metálica. Todo o sistema mecânico de ancoragem é produzido com base em desenhos técnicos exclusivos e patenteados. Como eu disse, na fase de execução do projeto, a gente considera a medida das placas e os locais de fixação e furação dos inserts. As contoneiras L e o perfil T são produzidos em alumínio, bem como os parafusos chumbadores utilizados são de aço inox para garantir vida útil. Está incluso na subestrutura a aplicação de uma placa de vida de vidro, no tamanho da contoneira L, para evitar o efeito ponte térmica de condução do calor. O uso dos metais e inox também inibem galvânicas. Execução. Aqui são os tipos de inserts metálicos,
Você tem o gancho lateral, lateral duplo, lateral simples, lateral transversal, gancho terminal, cantoneira média e cantoneira grande, que são os parafusos que vão encaixar e fixar os insertos metálicos. No sistema de fachada eirada, a estrutura metálica é instalada diretamente sobre o concreto, sem a necessidade de regularização da superfície. As placas são unidas umas às outras por encaixe, macho e fêmea, permitindo a passagem do ar para a ventilação do vão entre a parte posterior do revestimento e a base. Isso evita que a luz solar incida diretamente sobre a base e garante ventilação para que o volume não se torne uma caixa de calor. O projeto pode optar pela fixação por meio de estrutura de tubos metálicos, perfil T ou simplesmente cantoneiras, dependendo da distância da fachada ventilada e o corpo do prédio, de carga suportada, do vento e de outras variáveis específicas. Agora o passo a passo para a execução da nossa linda fachada airada. Em primeiro lugar, impermeabilização garante que os respingos d'água que podem passar pelo sistema macho-fêmea dos painéis sejam bloqueados, tornando o sistema estanque. Em seguida, a marcação inicial é realizada na horizontal e vertical, de acordo com o projeto executivo, possibilitando o início dos trabalhos. Em seguida, após o mapeamento e marcação da fachada, inicia-se a furação para a instalação das ancoragens. Antes de prender as ancoragens, os furos são limpos. Caso seja instalado o sistema em alvenaria, será necessária a utilização de chumbadores químicos. Logo, essa etapa ganha uma importância e prazo maiores. É feita a furação, coloca-se a camisa no furo, injeta-se a resina, instala-se o chumbador e aguarda o período de cura. Aqui a sequência executiva de, como disse anteriormente, impermeabilização, marcação dos furos, medição e a furação da ancoragem. A ancoragem é realizada por cantoneiras de alumínio. Existem as cantoneiras estruturais, produzidas em alumínio estrutural, que possuem a função de ancorar o sistema, e as cantoneiras nomeadas de guia, que possuem a função de alinhar. Essas cantoneiras guias possuem furos oblongos, para possibilitar a dilatação do sistema, o bloom. Uma estrutura metálica deve ser projetada para segurar a carga e dilatar e alimentar com ela. Após a instalação das ancoragens, é realizada a conferência de prumo para a instalação do perfil T. As dimensões do perfil T, espessura de aba, número de parafusos de prender, distanciamento com a parede de vedação, todas essas importantes referências são calculadas e estão minuciosamente detalhadas em pranchas específicas do projeto. A instalação segue os critérios de projeto executivo. Após a conferência e posicionamento do perfil de acordo com o prumo ideal de obra, é realizada a instalação do perfil T. A posição e número de parafusos para a instalação do perfil seguem também o projeto executivo. Aqui o passo a passo da nossa sequência executiva. O passo 5, 6, 7 e 8. Aqui a conferência do prumo. Seguindo os mesmos conceitos acima, a instalação do rail segue a sequência de conferência de prumo e posterior fixação do rail. O sistema Kera-Gale permite a atuação em várias frentes de trabalho, operando em visitas diferentes ou de forma sequencial, ou seja, após o mapeamento e marcação da fachada, equipes diferentes podem realizar as etapas de 4 a 10 em paralelo. Após a instalação de toda a estrutura metálica, inicia-se a etapa de encaixe dos painéis cerâmicos. Aqui, na etapa 11, vemos claramente os inserts e o encaixe dos painéis nos inserts. Furadeira. O alinhamento e espaçamento é garantido pelo uso de um espaçador instalado na espessura dos painéis. O sistema de encaixe individual, painel por painel, possibilita a retirada e alteração de qualquer painel no meio de uma fachada inteira. Isso garante flexibilidade e fácil manutenção, como foi dito já nas vantagens desse sistema. Conferência final da qualidade, limpeza e alinhamento de painéis cerâmicos. Aqui o alinhamento, a conferência e a limpeza dos painéis. É como brincar de Lego e encaixar os painéis. Aqui mais um exemplo dos insertos metálicos, o concreto, a ancoragem, esse parafuso permite a ancoragem, a placa em seguida está bem ancorada no insert. Mais um exemplo de insert metálico, aqui a placa e a fixação deles. E aqui você vê claramente uma junta que permite a dilatação. Um pouco das características físico-químicas, não vou ficar lendo,
Existe uma tabelinha para cada tipo de material. E a partir disso é que você vai montar o seu projeto da fachada aerada. Aqui mais um exemplo de aplicação da fachada aerada, de sua execução. Em cima temos o fluxo de calor, que muita parte desse calor é refletido ou absorvido pelo bolsão de ar, no caso do verão. No caso do inverno, pouco calor se perde no interior do edifício, porque o ar é considerado um material isolante térmico, de baixa condutividade térmica. Aqui mais um exemplo da mudança de densidade que sofre no ar no bolsão térmico. O ar frio vai esquentando, perdendo densidade e subindo, formando um ciclo convectivo. O número 1 é a nossa parede ou alvenaria. O 2 é uma manta térmica. No caso de um isolante de países frios, a gente ainda coloca uma manta térmica para aumentar a temperatura isolada e diminuir a condutividade térmica da nossa edificação. Terceiro, câmara de ar ou bolsão de ar. Número 4, subestrutura do sistema. E número 5, os painéis. Aqui uns exemplos de projetos de aplicação da nossa fachada aerada. Orçamento. A média de preço da fachada é de R$ 350 por metro quadrado, com mão de obra incluída, enquanto a fachada normal é de aproximadamente R$ 250 por metro quadrado sem mão de obra. Segundo o arquiteto Oswaldo Souza, proprietário da CIA de Arquitetura, ele diz: se formos avaliar o custo isoladamente, podemos dizer que é elevado, mas vistos os benefícios e economia, principalmente de energia, que o sistema oferece ao edifício, o investimento é viável. Para a montagem, você não precisa de cimento, água, areia nem outros materiais, somente furadeira e chave de apertar, além de poucos funcionários. 4 pedreiros fizeram 2 torres do prédio da J. Simões em menos de 8 meses, segundo mesma Helena Rodrigues, coordenadora de vendas do Metal Brasil, empresa que comercializa material para as faixas aeradas em Fortaleza. Continuando os exemplos de aplicação, pioneiros na utilização dessa tecnologia, a J. Simões Engenharias tem 2 obras prontas com a fachada ventilada, o Jardim Europa e o Duovic, e mais 3 em andamento, Alta Vista, Serenitá e Absoluto Parque de Coco. Já experientes no uso da tecnologia, a empresa comprovou que o sistema diminui os ruídos externos e que o consumidor não sente diferença de preço para uma fachada normal, com tanta economia de material e principalmente funcionário. Execução da obra de Salvador Shopping, realizada pela empresa MHP, construtora, no qual realizou a instalação da fachada aerada em 20 metros quadrados. Por fim, vamos aqui às nossas considerações finais. Segundo a norma de desempenho brasileira, NBR 157751, a aplicação das fachadas aeradas é considerada uma remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, pela incorporação de novas tecnologias e conceitos, o qual normalmente visa valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil e melhoria da eficiência operacional e energética. Com isso, a aplicação desse sistema tornou-se cada vez mais presente durante a execução dos diversos canteiros de obras, uma vez que apresenta excepcional viabilidade estética e principalmente facilidade de execução. Muito obrigada a todos pela presença e concluímos aqui o nosso estudo sobre fachada aerada.